Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus está tudo bem comigo, mas desde já rogo as vossas orações. Você continua ainda ansioso, continua ainda feliz por estar estudando o livro do Apocalipse? Continue, não deixe esmorecer-se por coisa do dia a dia. Vamos prosseguir estudando este livro, afinal de contas, é um livro revelado pelo Senhor Jesus Cristo. É um livro que vai tratar, ou que trata também do Senhor Jesus Cristo. Então, nada de Jesus a gente pode desprezar. Tudo que está escrito na Bíblia acerca do Senhor Jesus é algo maravilhoso e que vai nos ajudar a compreender mais e mais o nosso Salvador querido e amado. Nós falamos no vídeo anterior como chegamos ao livro de Apocalipse que temos hoje. Agora, vamos adentrar no seguinte ponto aqui, que o autor colocou ainda no item introdução. Símbolos, símbolos e mais símbolos. Vamos ao comentário do autor e, com a graça de Deus, vamos complementar alguma coisa que eu penso em complementar para ajudar ainda a aclarar mais o que o autor colocou. Apocalipse está repleto de simbologia, né? Simbologia. Então, você verá durante o transcorrer do estudo muitas coisas simbólicas, né? Que não estão assim de forma clara, tá certo? A simbologia nada mais, nada menos é do que o estudo ou interpretações dos símbolos. Apocalipse está repleto de simbologia. João estava na prisão quando escreveu este livro, né? Na prisão lá na ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. Era uma ilha onde ele foi praticamente banido, exilado como punição por ser um discípulo do Senhor Jesus. Então eles conduzem João para aquela ilha e ali a sua prisão, mas nessa prisão o Senhor estava com ele. João estava na prisão quando escreveu este livro, e alguns acreditam, né, isso aqui é uma suposição, alguns acreditam, não todos, é o posicionamento do autor, alguns acreditam que ele tenha usado símbolos para levá-lo secretamente no mundo exterior. Esse aqui é um pensamento do autor, porque segundo alguns, né, acham que João escreveu o Apocalipse usando símbolos para que isso ficasse oculto ao mundo de fora da igreja, o mundo exterior. Ao que parece, acredita-se, pensamento do autor, amados, ao que parece, acredita-se que ele teve de convencer as autoridades da prisão de que estes eram escritos de um louco. Então, é uma suposição, alguns acreditam, né? Tem esta versão, essa interpretação que João, quando escreveu o Apocalipse, ali deixou transparecer que ele estava louco para que as pessoas, né, inimigas do evangelho, dos cristãos, não levasse em conta, não desse crédito ao que João estava escrevendo naquela ilha de Patmos. Outros acreditam que Deus fez João usar símbolos para que estudássemos toda a Bíblia, a fim de entender seus significados. É outro posicionamento. Outros acreditam que Deus permitiu que João escrevesse para que nós estudemos, né, a Bíblia a fim de compreender a simbologia presente no livro. E aí o autor coloca, seja qual for a razão, os símbolos fazem algumas pessoas acreditarem que é preciso ter um doutorado para entender o livro. Olha aqui. Seja qual for a razão, os símbolos fazem algumas pessoas acreditarem que é preciso ter um doutorado para entender o livro. Certo? Será que a gente precisa realmente ter um elevado grau de conhecimento acadêmico para que possamos entender o livro do Apocalipse? Será esse o posicionamento? Então o autor, ele coloca esse posicionamento, mas depois ele continua a escrever e você vai entender que não é assim. Ninguém pode negar o valor de uma boa formação acadêmica, lógico, mas pessoas de todos os níveis de instrução leem o livro, até os que não são teólogos, professores de seminário ou pastores. Então vejam que todas as pessoas são capazes de ler
Se a pessoa sabe ler, deve ler o livro do Apocalipse. E não há justificativa que possa nos proibir ou dizer, não estudo o livro do Apocalipse porque é um livro difícil. Isso me fez lembrar, eu li certa vez que num seminário, no período lá de recreação, alguns estudantes de teologia estavam jogando basquete. E um dos funcionários daquela instituição religiosa estava lendo a Bíblia, justamente o livro do Apocalipse. E os jovens perceberam que esse funcionário da escola teológica estava lendo o livro do Apocalipse. E eles continuaram jogando. Jogaram, terminou lá o jogo, eles chegaram e disseram, porque os próprios estudantes, ao estudar esse livro, achavam muito difícil. Eles achavam que, olha, eles que são estudantes achavam o livro do Apocalipse difícil. Agora imagine um funcionário, uma pessoa simples, sem tanta cultura, não é? Certamente alguém ali que estava responsável pela faxina da escola e tal, não deram tanto crédito. Mas ao terminar a partida, um deles chegou até onde estava este funcionário, essa pessoa simples, um crente em Jesus, e perguntou, você entende o livro do Apocalipse? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, eu entendo que no final Jesus vencerá. Pronto, foi uma resposta satisfatória, direta. Ele disse, eu sei, eu compreendi que no final Jesus vai triunfar, Jesus vai vencer. Pronto. Então, amados irmãos, é importante, se você não teve até agora uma compreensão exata do livro do Apocalipse, não fique desestimulado. Continue, persevere, tá certo? Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Eu não comecei nem ainda a caminhar 1/10 dessa milha. Vamos prosseguir, tá certo? Ore, peça a Deus graça e persuasão para você continuar estudando o livro do Apocalipse. São apenas pessoas comuns que o amam e aprendem muito com ele. Coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a igreja e sobre o futuro. Então qualquer pessoa, desde que tenha um interesse, vai aprender nesse livro sobre Deus, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o futuro. O segredo é não parar de estudar o livro do Apocalipse. Aí o autor diz, eu pergunto, se elas podem fazer isso, por que os outros não podem? Por que as outras pessoas não podem? Todas as pessoas podem. A resposta é, todos podem se quiserem. Então, se a pessoa quer realmente estudar o livro do Apocalipse, eu estimulo aqui para que você estude com afinco. Forte abraço, a paz do Senhor.